Sim, alô, alô, tudo pronto. Gente de Deus, eu vou contar a história desse rapaz hoje, desse senhor, né? Agora já é um senhor, mas é impressionante a história dele. É uma história que me deixou aqui completo e totalmente arrepiado, viu, meu amigo? Muito obrigado a você por ter escrito aqui pra gente. Agradeço do fundo do coração. Silas, como é que você tá? Silas Albuquerque, um abraço para você com todo respeito, com todo carinho, tá? E a história que ele manda é bastante polêmica e eu tenho certeza que suscitará em você o desejo de opinar a respeito dela, ok? Silas Albuquerque, eu vou contar a tua história, estou preparado para isso, já estou concentrado aqui, li a carta que você me escreveu antes, eu gosto de ler, entender direito. Liguei, fiz um contato com ele para tirar algumas dúvidas, né? As dúvidas foram esclarecidas e vou contar a tua história, tá certo? Tudo preparado, tudo prontinho. Antes de eu começar, porém, quero agradecer demais as pessoas que mandam também os seus comentários aqui para nossa querida história, né? Pro canal do Paulinho Boa Pessoa. A Sheila Farias, ela comentou, fez um comentário aqui numa história, um beijo para ela. A Eliane Pereira dos Santos também, muito obrigado. Charles, alô Charles, Sambleto, é isso mesmo? Sambleto Alves, alô Charles, um abraço e muito obrigado, viu? A Sheila Faria já agradecia, né? E também quero agradecer Gêmeos, é assim que ele se identificou aqui. Gêmeos, um abraço, muito obrigado, um abração para você. Quero também, gente, agradecer as pessoas que integram agora o nosso canal como membro. Sheila Marques virou assinante faz um dia, é prêmio. Sheila, um beijo. Érica Souza Araújo Godoy virou assinante há um dia, muito obrigado. E Elis Regina, a charada cantora, também há um dia, é prêmio, também faz parte do nosso canal, integra o nosso canal agora. Quero dizer que bem ao lado do título de cada história, o que eu faço? Eu coloco um telefone, esse telefone ao lado do título, ele é um WhatsApp, por onde você manda o teu alô, manda a tua mensagem e pede até a oração para que a senhora Dona Elza, lá em Brasília, possa orar por você. Ô, Dona Elza Maria de Brasília, minha amiga, a senhora é tão usada por Deus. As orações que a senhora tem feito em meu nome têm surtido uma proteção na minha vida, Dona Elza. Portas que estão se abrindo. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Que Deus lhe dê em dobro, viu, Dona Elza? Muito obrigado. E quem quiser pedir orações para ela, por favor, usar o WhatsApp e a Mariana, que integra a nossa equipe, ela imediatamente passa lá para a Dona Elza, ok? Bem, gente, deixa eu fazer mais um agradecimento ainda. Eu quero agradecer as pessoas que colaboram aqui com o nosso canal, fazendo uma doação em Pix, né? Por quê? Tem muita gente que participa do Pix aqui do nosso canal, mandando essa doação, como fez o Vagnaldo Ribeiro Soares. Ele falou: Paulinho, eu anotei a chave Pix bem ao lado do título da história, cujo telefone de São Paulo é 0 operadora 11 95133 6677 95133 6677. O Vagnaldo ele mandou aqui pro nosso canal. Nossa, R$100, Vagnaldo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Do fundo do coração, muito agradecido. Quero também agradecer Guilherme Souza Simão, que manda um abraço para a vovó Maria de Lourdes, a Raimunda dos Santos Souza, a Rosemary Salustiano da Silva, a Elizabeth Vaz de Lima, Naldi Barbosa de Souza e a Malvina de Oliveira Santos. Ok? Ok. Então, isso posto, ô Silas, vou contar a tua história agora. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar,
porque a história de Silas, aqui no nosso canal, acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu não acreditei, Paulinho, quando eu me vi sozinho no velório da minha irmã. Ninguém da família foi. Olha, não tem coisa mais triste do que isso. Não tem. Nenhum amigo, nada, ninguém. Só eu no velório da minha irmã. As pessoas são duras. As pessoas são realmente duras, elas julgam, elas dão a sentença e não querem nem saber. Tudo bem, eu sou o primeiro a reconhecer o que a minha irmã fez, foi muito pesado, foi muito errado. Mas ninguém ter ido ao velório dela, bem, isso eu já achei que foi demais, sabe? E depois eu gostaria também de ouvir a opinião dos senhores. Como eu sei que muita gente quer saber o que a Sandra, minha irmã, fez, eu vou revelar. Eu vou contar para vocês. A minha irmã, ela mesma havia tomado a decisão de se separar do Walter, um rapaz muito bom que ela começou a namorar quando ela tinha mais ou menos uns 25 anos. Ela começou a namorar o Walter e depois ela ficou noiva com o Walter. E quando eles ainda eram noivos, estavam prestes até para um casamento, um ex-namorado da minha irmã, de quem ela nunca havia se esquecido, tinha voltado à cidade em que nós morávamos e acenou para ela com a possibilidade de um retorno. Pronto. Bastou isso para que a Sandra, a minha irmã, ela tomasse a decisão dela. Ela não quis nem saber. Abandonou o Walter, voltou para os braços do ex, que não valia nada, esse ex da minha irmã. Ele era pior do que um zero à esquerda, porque ele era um sujeito ruim, uma índole péssima. Ele era um bandido e um bandido perigoso. Um cara que nunca havia trabalhado na vida, só aprontava com todo mundo. A minha irmã não deu ouvido a conselho de ninguém e nem mesmo aos apelos da minha mãe. A minha mãe, a dona Júlia, já era viúva e apelou para a filha Sandra que não fizesse essa loucura, não fizesse essa besteira, que o cara com quem ela estava se relacionando agora era um bandido e um bandido dos mais perigosos. Ela não quis ouvir, ela não quis saber. Não ouviu nada, nem ninguém, nem a mim. Eu até tentei também. E ela foi viver com esse tal sujeito. Era um amor que ela sentia tão doentio por esse cara, que ela acabou escondendo muitas coisas por ele. Até mesmo escondeu armas, armamentos e drogas. Um dia, a casa desse sujeito caiu. A polícia foi no encalço e como ele reagiu com troca de tiros com a polícia, esse sujeito acabou sendo morto, ele acabou morrendo. Mas a minha irmã, ela foi presa. Minha irmã acabou em cana, acabou na cadeia, porque na posse da minha irmã a polícia encontrou muita coisa do crime. A minha mãe, quando viu a filha dela, Sandra, na cadeia, a mamãe ficou doente, ficou muito doente, passou a sofrer do coração e acabou falecendo vítima de um AVC, porque a pressão da mamãe explodiu numa altura incrível. Todos na família sabiam que a mamãe havia morrido devido ao desgosto da minha irmã. Já por esse motivo, a família inteira passou a odiá-la. Mas tudo iria piorar muito mais ainda. Ela conseguiu, depois de uns 2 anos que ela estava presa, a minha irmã conseguiu ter a prisão relaxada. E ela foi para casa. E nesse momento,
o Walter, o seu ex-noivo, estava pronto para se casar com uma outra moça. Sabe quem era a outra moça? A Denise, que era uma prima nossa, filha da tia Sônia. A Denise. Sandra, sentindo-se ainda poderosa, saiu da cadeia e achou que ela tinha poderes sobre o Walter. E quis voltar com ele. Quer dizer, ô Walter, sabe, agora eu estou livre, eu quero voltar com você. Só que o Walter, diante de tudo, ele não quis mais a Sandra, ele não quis mais a minha irmã. Ele disse, não quero mais, agora sim. Eu descobri a verdadeira felicidade ao lado da Denise. Agora é que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. A Denise, por sua vez, quando ela ficou sabendo que a minha irmã tinha partido atrás do seu noivo, agora era noivo dela, o Walter, a Denise não quis saber também e foi na porta da casa onde estava morando a minha irmã, a Sandra, e xingou a Sandra de tudo que foi nome. E foi nesse intervalo de tempo que a minha irmã descobriu que ela havia contraído o vírus do HIV. A minha irmã Sandra estava com AIDS. Mas não falou nada para ninguém, nem mesmo para mim. Eu que sempre fui um irmão no qual ela sempre confiou. Aliás, ela tinha a mim como se fosse um filho dela, sabe? Mas eu acho que, desgostosa com o que ela mesma tinha feito de sua vida, ela resolveu fazer uma loucura, minha irmã. Ela descobrira que tinha AIDS, ela ainda tinha armas escondidas do ex-companheiro bandido, e empunhando uma pistola, a Sandra invadiu a casa da minha tia Sônia e atirou contra a prima Denise. Era uma vingança. Ela matou a prima irmã, matou a Denise, assassinou a Denise. Depois disso, ela foi para sua casa, ainda teve tempo de escrever uma carta onde explicava que faria tudo de novo se necessário fosse, porque havia matado uma traidora, e em seguida revelou na carta que ela tinha AIDS. E aí revelou também que ela não tinha mais nenhum motivo para continuar vivendo. E foi assim que a Sandra abreviou a sua existência. Aos 42 anos de idade, ela tirou a sua própria vida. Olha, amigo Paulinho Bopessoa, foi uma tragédia, mas uma tragédia completa. A minha família teve que enfrentar no mesmo dia 2 velórios. Dois tristíssimos velórios. O velório da Denise, minha prima, que ficou lotado com todos os parentes, com todos os amigos, com todas as flores, com todas as coroas, com todas as lágrimas. E o velório da Sandra, a minha irmã, que ficou às moscas. Houve um momento em que não havia ninguém no velório da Sandra, minha irmã. Foi exatamente no momento em que eu estava no velório da minha prima, da Denise. Então, quando eu entrei no velório da minha irmã, estava vazio. Quando eu falei que ficou às moscas, havia de fato umas moscas, sabe? Inclusive sobre o véu que a cobria no rosto dela. Foi muito triste quando eu cheguei ali sozinho, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém apareceu por lá. Foram os coveiros que me ajudaram a enterrá-la. Era o enterro onde havia uma morta e um único homem presente, que era eu. No dia do seu sepultamento, acabou sendo naquele dia o dia mais triste da minha vida. Eu nunca esperava que a minha irmã fosse ter um final assim, sabe? Tão mal ela morreu diante da sociedade e diante da família.
só se ouvia dizer que a minha irmã tinha ido para o inferno, que o diabo a carregasse. Era o que todo mundo falava. O diabo que a carregue. Era o que todo mundo dizia. Quando eu digo todo mundo, pessoas que não a conheciam direito, mas gente da própria família. Tudo muito triste. Depois que tudo passou, eu tentei tocar a minha vida, mas sempre com aquele peso no coração. Tanto é verdade que só 5 anos depois foi que eu tive coragem de voltar ao cemitério. Nesse dia, eu comprei 2 dúzias de rosas. A primeira dúzia eu passei primeiro pelo túmulo da minha prima Denise. E visitando o túmulo da Denise, eu vi que estava muito bem cuidado. Fizeram uma tumba toda em granito, numa espécie de cabeceira, e incrustaram ali uma linda foto da Denise emoldurada num bronze envelhecido. Se é que se pode falar que existe alguma sepultura bonita, aquela sepultura da Denise estava assim, muito bem cuidada, muito bonita. Eu depositei a primeira dúzia de rosas ali, fiz as minhas orações por ela e, na sequência, eu fui procurar o lugar onde estava enterrada minha irmã. Eu também queria rezar por ela. Alguém até pode perguntar, mas Silas, mas por que você demorou tanto tempo para ir ao cemitério? Porque tinha raiva ou porque você tinha medo? Olha, confesso a você que talvez tenha feito essa pergunta. Não foi por raiva e também nem foi por medo e nem por nada em especial. Eu apenas acredito que eu não queria me deparar cara a cara com a sepultura da Sandra e tomar consciência de que ela jamais voltaria a estar comigo. E saber que a minha irmã era tão odiada assim, sabe? Tão odiada. Todo mundo dizia, tá queimando no mármore do inferno, é o que ela merece, é o diabo, é o inferno. Eu só conseguia sentir amor por ela, apesar de tudo, gente. Eu só conseguia sentir amor, porque a minha irmã, ela nunca foi essa coisa ruim na qual ela havia se tornado. Eu vou explicar, vocês vão me entender. A Sandra, ela era 8 anos mais velha que eu. Ela cuidou de mim. A minha mãe saía para trabalhar e foi ela quem cuidou o tempo todo de mim. Eu tinha muito amor por ela, sabe? A minha irmã, ela poderia ter se casado com o Walter e ter sido uma grande mãe, porque ela nasceu para isso. Mas estava no destino dela a volta daquela coisa ruim que foi o companheiro dela. Esse sim, por ser um cara do diabo, transformou a vida da minha irmã num verdadeiro inferno. Nem os meus parentes admitiam mais que eu gostasse ainda da minha irmã. Eles não admitiam que eu pudesse sentir amor pela minha irmã. Não é possível, Silas, que você ainda sinta amor por ela, depois de tudo que ela fez. E eu era obrigado a mentir, sabe? Então, para não vê-los tão revoltados, eu dizia que eu não gostava mais dela. Mas não era a verdade. Não era. Para que vocês entendam um pouco mais do que aconteceu com a Sandra, eu quero contar tudo. Talvez algo de tudo tenha a ver com o que foi a vida dela. A minha irmã, a Sandra, desde pequena, ela sempre teve grande sensibilidade para certas coisas. Sempre no plano espiritual, paranormal. Ela sempre foi uma pessoa que se interessou em aprender tudo, ler e aprender sobre esoterismo, religiões, energias e etc. Eu não sou exatamente uma pessoa que entenda desse assunto. Então eu não saberia dizer exatamente o que ela estudava, até porque eu era 8 anos mais novo do que ela. E isso tudo fez com que eu entendesse tudo um pouquinho mais tarde. Mas ela estudava esses assuntos. E eu posso confirmar uma coisa. Quando ela tinha por volta mais ou menos de uns 14, 15 anos,
ela, a Sandra, minha irmã, ela começou a sentir e ver um pouco além do que nós víamos. Nós morávamos com a mamãe e foi a minha irmã que, numa tarde, nos confessou que ela via coisas, sombras, ela via pessoas que apareciam e desapareciam e luzes que piscavam, que apareciam e desapareciam também em segundo. Ela também viu, momentos depois, meses depois, o que ela chamava seres de luz ou viajantes de outros planos. Eu não entendo disso. Peço perdão a você, Paulinho, e aos seus ouvintes, porque eu desconheço completamente o que na verdade se passava com ela. Eu até adoraria saber um pouco mais. A minha mãe, embora tenha escutado, não levava muito a sério o que a Sandra dizia, até que em determinado momento a Sandra começou a acreditar que havia um homem na nossa casa, mas um homem que só ela via. E aí a minha mãe também começou a acreditar nisso, porque nós começamos a sentir, e eu já era assim mais crescidinho para observar também, começamos a sentir em casa de vez em quando alguns ruídos, batidas e algumas coisas que apareciam caídas no chão sem nenhuma explicação. E foi a minha irmã Sandra que disse que aquele homem que ela via, aquele homem que ela sempre via na cozinha da casa da mamãe, ela falou: mamãe, ele gosta de chá e ele está pedindo para a senhora deixar, por favor, uma xícara de chá para ele. A senhora pode variar o chá, o hortelã, a camomila, tá? São chás que ele prefere. E aí a minha mãe resolveu levar a sério o que minha irmã falava. E ela deixava mesmo pronta lá o chá, às vezes de hortelã e às vezes de camomila. E o mais impressionante é que íamos dormir e olha, pode até parecer incrível o que eu vou falar, mas no dia seguinte as xícaras apareciam pela manhã, não apenas fora do lugar, mas com o chá tomado, às vezes já terminado, findado, ou então pela metade. Cabe a pergunta aqui: quem afinal havia tomado aquele chá? E a minha irmã garantia: foi ele, mamãe, foi ele. Foi ele que tomou. Inclusive, durante a noite, nós ouvimos as batidas de xícara e etc. E foi ela quem nos disse também que esse homem se chamava Deodato. E esse senhor Deodato estava contente com todos nós e com o chá que a mamãe havia preparado. Com o passar dos anos, ela começou a sentir mais coisas. Ela pressentia quando alguma coisa ruim fosse acontecer na família ou perto da família. Na verdade, ela aprendeu a viver com essas condições e de uma maneira que a gente observava de perto. Pelo que eu sei, poucos souberam disso da nossa família. Alguns acreditavam nela e outros simplesmente chamavam-na de mentirosa. De qualquer forma, a minha irmã Sandra sempre foi muito reservada com esse assunto. E eu estou quase certo que, apesar de não ter me dito nada, ela sabia sobre o seu fim. Ela me dizia no particular: Silas, meu irmão, olha, marca aí. Meu fim vai ser triste, Silas. Eu vou acabar morrendo numa grande tragédia. Vai haver muita lágrima nesse dia. Mas que coisa, Silas. Ninguém vai chorar por mim. Nem mesmo você, meu irmão querido. Nem você será capaz de chorar por mim. Eu, nessa hora, eu mandava ela calar a boca. Era impossível que a minha irmã morresse e eu não chorasse por ela. E que coisa, que coisa. Eu, de fato, fiquei muito triste quando ela morreu, mas tão assustado com tudo que eu não consegui chorar. Alguns dias antes dela morrer, nós tivemos uma conversa onde ela me deu conselhos sobre muitas coisas, conselhos que até hoje eu sigo. Era como se ela soubesse tudo o que iria me acontecer. Lamentavelmente, tudo se deu
conforme eu descrevi até aqui. A minha irmã morreu quando contava 42 anos. E no momento em que ela vivia sozinha, ela mesma deu cabo à sua própria vida terrena, como ela gostava de dizer. E 5 anos depois, só 5 anos depois, eu estava lá no cemitério. Nas mãos, eu ainda tinha uma dúzia de rosas. A outra dúzia, conforme eu já falei, eu tinha deixado lá na sepultura da Denise. Já a sepultura de minha irmã estava tão abandonada, que foi muito difícil para mim encontrá-la, localizá-la. Eu lembrava mais ou menos onde ela estava, mas o cemitério onde ela foi enterrada era um cemitério grande, sabe? E eu tive até que pedir ajuda para as pessoas que trabalhavam lá para tentar encontrar o túmulo, exatamente o lugar. Até que depois, assim, de 1h30 ou mais, eu cheguei por lá. Era um túmulo apenas com cimento. Não tinha nada, só o cimento sobre a sepultura. Nenhuma foto, nenhum nome. A minha mãe, inclusive, havia sido sepultada noutro lugar, uma sepultura que pertencia à família Vasques. E ninguém da família provou que a Sandra também fosse enterrada ali. Disseram que ela também havia matado a minha mãe e não podia ser sepultada no mesmo lugar. Ao encarar o túmulo, eu fiquei muito chocado. Olhando aquele túmulo triste, cinzento, tinha até um lodo sobre o túmulo, sabe? Aquele cimento quando é áspero, ele vai criando com a chuva, com o sol, com a noite, com a umidade, um lodo. Estava tudo tão abandonado, eu fiquei chocado naquela hora, eu senti um peso de uma imensa tristeza. Quando eu estava diante daquele túmulo, eu me ajoelhei, deixei as flores sobre o túmulo e eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar. Chorei. E minutos depois que eu estava ali sentado já no chão, eu comecei a arrumar a sepultura, que estava muito descuidada. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Meus amigos, eu desejo do fundo do meu coração que todos possam viver um dia algo assim, para que o coração da gente possa se encher de esperança e te mostrar que talvez haja algo muito melhor do outro lado desse mistério. Muito melhor. Que a gente daqui não consegue entender o que há do outro lado. A gente acha muitas vezes que a vida termina aqui. E na nossa vida terrena a gente tem aquela mania de julgar. Está no inferno por tudo que fez, está no inferno. Não foi essa impressão que eu tive. Eu vou explicar para vocês. Quando eu acabei de chorar naquele dia, que eu tinha feito as minhas orações, de repente eu senti um cheiro que me era muito familiar. O cheiro me lembrou imediatamente da minha irmã Sandra. Um tremendo cheiro de bolo de chocolate que ela fazia para mim. Ela, inclusive, às vezes ela enrolava, ela fazia uma espécie de um tronco mesmo de árvore. Eu amava aquele bolo, um bolo de chocolate. Mas aquele cheiro recendeu todo aquele ambiente. E de repente apareceu do nada. Talvez tivesse vindo de algum lugar, é possível, não sei. Embora eu tenha olhado em todas as direções e não havia lugar que pudesse explicar aquele cheiro, não, de jeito nenhum. Era um cheiro do bolo de chocolate, o bolo que eu amava. E sempre que eu estava triste, ela, a Sandra, ela sabia que eu gostava daquele bolo, ela preparava especialmente para mim. Eu me lembro de uma época, eu estava no colegial e eu tinha me entristecido muito, porque uma menina de quem eu gostava havia dito para mim que ela nunca gostou de mim, apenas gostava de mim como amigo. Eu fiquei tão triste e choroso naquele dia, pois a Sandra, ela preparou aquele tronco feito de chocolate para mim. Ele parecia mesmo um tronco, ela enrolava assim, parecia um tronco de árvore. Que delícia! Aquele bolo me confortou. E eu estava sentindo aquele mesmo cheiro. Eu sentia com uma intensidade que até hoje eu não consigo explicar.
Eu olhei assim para o túmulo e sorri e falei em voz alta: Sandra, na próxima vez pode deixar que eu trago a Coca-Cola. Porque eu sempre que comia aquele bolo, acompanhava sempre uma Coca-Cola que ela comprava para mim. Eu senti uma felicidade que inundou meu peito, porque eu estava sentindo que a minha irmã estava ali comigo nesse exato momento. Foi quando, de repente, à minha direita eu senti assim um geladinho de um focinho. Levei aquele susto, foi um empurrão. Sabe quando você sente um empurrão? Com um focinho. E no que eu olhei, e depois de ter me assustado, eu percebi que era um cachorro tamanho médio. Ele era da cor de um chocolate. O cachorro, ele era chocolate. E as patinhas do cachorro eram brancas. Eu nunca vou me esquecer desse cachorro. Era um cachorro comum, mas a cor era incomum. Chocolate com as patinhas brancas. A verdade é que eu nunca tive muita afinidade com animais, mas neste caso em especial foi algo completamente diferente. O cachorro, ele pulou em mim e começou a lamber as minhas mãos, os meus braços, as minhas pernas, e eu fui assim me abaixando para alisar o cachorro, e ele, com aquela sua alegria, acabou lambendo também o meu rosto. Eu uso óculos e ele me lambia o rosto, mas tanto que ele chegou a derrubar o meu óculos. O mais impactante de tudo é que isso foi diferente dos meus encontros com outros cachorros. Normalmente eu sentia medo, e parece que os cachorros também se afastavam de mim. Esse dia não. Esse cão, ele foi extremamente distinto. E o cachorro, ele não tinha apenas a cor de chocolate, ele tinha também cheiro de chocolate. Incrível. Eu o acariciei por alguns longos minutos em silêncio. Ele me olhava e me lambia a todo momento. Eu sentia fortemente que esse animal estava ali por uma razão. Eu tinha praticamente a certeza de que, se ele não era a Sandra, a minha irmã, talvez ele tivesse sido enviado por ela. Depois de uns 15 minutos mais ou menos, o cachorro, ele saiu correndo assim para um outro lado do cemitério e não voltou mais. Eu fiquei diante do túmulo agradecendo a mensagem, aquele encontro com o cão, e pedindo perdão por não ter visitado o túmulo da Sandra antes. Pedi perdão também porque eu sempre imaginava que a minha irmã estivesse no inferno. Pelo menos era isso que todo mundo me dizia. A Sandra, ela está queimando no mármore do inferno. Era o que todo mundo falava. E esse dia eu tive comigo a certeza absoluta que isso não era verdade. Não era. Eu não sei quem sou eu para dizer, mas a minha irmã me passou a ideia de que ela estava em paz, sabe? Então eu coloquei as rosas sobre o túmulo, acendi um maço de velas, fiz as minhas orações, e quando eu terminei de rezar, eu ainda sentia o cheiro do bolo de chocolate. E mais uma vez, eu olhei assim e vi, agora mais ou menos a uns 30 metros de mim, o cachorro abanando o rabinho, e ele latiu como que se despedindo de mim. Eu entendi isso, e eu ainda dei um tchau para ele. Eu nunca mais vi aquele cachorro, um cachorro de porte médio. Mesmo em diferentes ocasiões, eu acabei fazendo das minhas visitas ao cemitério um hábito. Eu mandei reformar também o túmulo da minha irmã. Familiares, quando souberam, ficaram bravos comigo, mas me perdoem. Minha irmã, ela teve outras atitudes comigo ela era diferente. Houve a manifestação espiritual dela através do cachorro, eu tive certeza. Me perdoem, mas eu tive que cuidar também do túmulo dela. Eu coloquei também lá no túmulo uma cabeceira, eu coloquei uma foto incrustada naquela cabeceira,
eu fiz o que eu podia, sabe? Embora, como ela mesma sempre me dizia, nos cemitérios não há mais do que apenas um corpo vazio, invólucro, que já não serve mais para nada. A alma e toda a sua energia já estão noutro lugar. E, sabe, por favor, eu vou precisar da compreensão de vocês. Porque isso eu tenho comentado com a minha esposa. Hoje eu sou casado, eu sou pai de um casal de filhos, e às vezes eu comento com a minha mulher. Pelo menos ela me compreende. Eu tenho a impressão de que um dia também, quando eu morrer, eu vou me encontrar com a minha irmã. Embora pessoas da minha família digam que ela continua ardendo no mármore do inferno. Eu acho que somos muito pequenos aqui para fazermos esse tipo de julgamento. Foi por esse motivo que eu resolvi te escrever, sabe, Paulinho? Eu gosto muito desse seu canal. Já maratonei, eu já ouvi todas as histórias que você tem publicado aqui, eu já escutei. E eu queria muito que as pessoas ouvissem a minha história prestando a máxima atenção e me dissessem: vocês acreditam também, como eu acredito piamente hoje, que a minha irmã, depois de tudo que aconteceu, esteja em paz? Pelo menos foi isso que eu entendi. O cachorro, que cheirava chocolate e tinha cor de chocolate, era ela se manifestando. A minha mulher me apoia nessa ideia. Eu agradeço demais a vocês todos. Muito obrigado e vou ficar atento a cada opinião de vocês a partir de agora. Não adianta no dia da morte me comprar o mais caro caixão. Não adianta uma roupa bonita pra ser posta na terra, no chão. Eu que vou prestar contas a Deus lá no reino da glória bendita. Se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Não adianta o dia dos finados me levar lírios, rosas e palmas. Não adianta rezar orações na intenção de salvar minha alma. Foi pra isso que Deus me deu vida. Eu que tenho que fazer por mim: ajudar sempre os necessitados, amar a Deus até a vida ter fim. Ajudar sempre os necessitados, amar a Deus até a vida ter fim.